E olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo certo e nada resolvido? Estou eu aí, professor Luciano Misael, ou Misael, para mais uma sensacional aula de biologia para vocês. E hoje vamos falar de ácidos nucleicos 2. Então, se você perdeu, né, minha última aula de ácidos nucleicos 1, para esse vídeo por aqui, assiste outra aula depois, dá continuidade neste vídeo, beleza? Antes de começar a aula, já peço para, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe também com aqueles que também estão necessitando como você, beleza? E na aula passada, então, vamos só retomar um pouco, falei um pouco da composição dos ácidos nucleicos, né, do material genético, do DNA e do RNA. A gente viu o que é um nucleotídeo, como eles são formados, as diferenças dos nucleotídeos, né, do RNA e do nucleotídeo do DNA. Né, falamos um pouco disso, fizemos um resumão no fechamento final, falamos um pouco da história aí do DNA e desse material genético, como que ele veio, né? Então, se você perdeu, dá uma conferida lá, beleza? Vamos embora para a aula de hoje, que tem muito, mas muito assunto para a gente estar falando. E vamos começar por duplicação do DNA, né? Duplicação ou replicação de réplica, né? Replicação de DNA. É um processo importantíssimo que acontece em todas as nossas células, né? Que se dividem aí por mitose, vai estar acontecendo isso. Primeiro, vamos entender para que é o DNA, o que ele é e o que ele serve. Né? A gente já viu que é uma camada, uma fita dupla, formato helicoidal, cheio de bases nitrogenadas, controlam aí, né, uma série de funções, eles carregam os nossos genes, né, as nossas características genéticas que estão contidas lá no DNA, né, lá no cromossomo que temos dentro do nosso núcleo, beleza? Mas não é só isso, porque assim, ó, o DNA ele vai controlar, desculpa, ele vai controlar todo o nosso metabolismo. E que é isso? Todas as reações químicas que acontecem dentro de nós, a maneira que acontece, a velocidade que acontece, se acontece ou não acontece, é o nosso material genético que vai determinar. As funções vitais, o respirar, o não respirar, o produzir hormônios, o não produzir, né? Tudo disso tudo que acontece dentro de você é controlado pelo seu material genético, pelo seu DNA, que se encontra dentro de cada uma das suas células, né, lá no núcleo de cada uma de suas células. Deixa eu beber uma água aqui, dar uma hidratada na voz, né, nas cordas vocais. Vamos lá. E esse material genético, né, essas características, elas são transmitidas aí para gerações seguintes quando nós nos reproduzimos, né, quando fazemos aí relação sexual, tem filho, né, esses nossos filhos nascem com metade das características genéticas nossas, né, metade do pai, metade da mãe, beleza? E aí uma coisa importante, vamos falar desse processo, então, de duplicação. Quando é que eu duplico, que eu crio um novo material genético? Não é um novo, né, mas eu faço uma cópia do meu material genético. Vamos retomar lá atrás as aulas de embriologia, né? A gente sabe que através da união do espermatozoide com o ovócito, a gente tem a formação do zigoto, né? Nossa primeira célula do corpo, com 46 cromossomos, uma célula 2N. Essa uma célula, ela vai se multiplicar, vai virar uma, vai virar duas, de duas vira quatro, 4, 8, 16, 60, 32, 64, e assim por diante, né? Ela vai se multiplicando. Não só a célula se multiplica, né? Não só as organelas, as estruturas que lá dentro tem se multiplicam, mas também o material genético. O meu DNA ele tem que dobrar, ele tem que se multiplicar para todas as células terem o mesmo material genético. E aí que entra um processo importantíssimo de divisão celular, que é a mitose. Beleza? A gente vai ter uma aula só para falar de mitose, né? Dessa multiplicação celular. Mas, só para você entender, é a mitose que vai estar acontecendo, que vai estar multiplicando esse nosso material genético, tá? Então, esse estágio, né, que a gente chama de duplicação ou replicação, eles são feitos por uma série de proteínas, de enzimas, mas tem duas aqui muito importantes, né? Uma é a DNA helicase, que está aqui, e a outra é a DNA polimerase.
Só para a gente entender bem simples, antes de ir para a próxima apresentação, eu tenho minha fita aqui, ó, de DNA, tranquilo? Minha fita original. Essa fita, ela vai começar a abrir, e eu vou começar a fazer cópias dessa sequência de nucleotídeos, né? Dessa sequência de códons aí, né? Lembrando que a cada 3 nucleotídeos a gente forma um códon, né? E cada códon desse vai produzir um aminoácido, e uma sequência de aminoácidos cria uma proteína, né? O que me difere de você é essa sequência de códons, essa sequência de aminoácidos e que nós produzimos aí, beleza? Mas enfim, então essa fita ela vai se abrindo, e repara que eu tenho aqui, né, a fita roxa e a fita marrom, e essas fitas, conforme elas se abrem, eu vou criando uma fita nova, essas fitas azuis aqui, e vou copiando, né, colocando todas as informações ali, todos os nucleotídeos correspondentes às fitas originais, né? De onde que vem esses nucleotídeos, né? De onde que vem essas bases nitrogenadas, adenosina, timina, citosina e guanina? Através da alimentação, né? Tudo que a gente consome tem material genético, tem DNA, né? Tudo que é vivo, né? Que é orgânico. A gente quebra, destrói, manda para dentro das células, e ah, esses aminoácidos específicos, né? Essas proteínas ficam lá soltas e vão sendo captadas pelo corpo para formar novas fitas de DNA, beleza? Por este processo, né, sempre por eu conservar a fita original, a fita primária, a gente fala que o DNA, né, nesse processo de duplicação, ele tem um sistema de semiconservação. Ele sempre vai conservar a fita antiga, a fita original, vai criar uma fita nova para cada uma, beleza? Vamos entender melhor aqui uma ilustração. Então, olha só, eu tenho aqui meu DNA, né, o início aí do meu DNA, e aí uma enzima específica, né, ela vai ajustando, vai desenrolando esse meu material genético, né, a topoisomerase, ela vai desenrolando, deixando ele retinho. E aí é que vem aqui, ó, DNA helicase. A DNA helicase vai ser responsável em quebrar as pontes de hidrogênio que ligam as bases nitrogenadas, né? Ela vai quebrar aqui, pá, 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 e quebrando como se fosse um zíper, né? Vai abrindo meu material genético ao meio, e aí é que entra as DNAs polimerase, que vai criando, juntando novamente esse meu material genético, formando uma fita nova. Nesse processo final, né, depois que eu abri todo esse meu material genético, no processo final tem 2 fitas novas formadas, ok? Uma coisa que eu quero que você perceba, que essa fita aqui, ó, de DNA, né, essa minha polimerase, ela está à frente dessa minha outra polimerase. Por que que isso acontece? Uma é mais rápida que a outra? Sim. Uma é mais rápida do que a outra. Essa fita de DNA que vai ser originada primeiramente, né, a chamada cadeia líder, vai ser produzida mais rápido do que a cadeia atrasada, né? Essa polimerase que ela demora um pouquinho para produzir essa fita, mas no final as duas estarão lá prontas, unidas, lindas e maravilhosamente bem. Só lembrando, eu sei que não faz parte dessa aula, a gente vai ter uma aula para isso, mas só lembrando que neste processo, neste momento, se por algum motivo essas minhas fitas aqui colocarem, encaixar bases nitrogenadas diferentes, né, criar uma diferença nesse material genético, aqui eu já vou ter formado uma mutação, né, o início aí de uma mutação que futuramente pode ou não me dar algum tipo de problema, beleza? Vamos lá, continuar. Antes de falar do próximo processo, a gente precisa entender um pouco do RNA, né? A última aula a gente falou um pouquinho só do RNA, hoje eu vou falar mais, a gente vai entender mais essa molécula de RNA, da importância dela, né? O RNA, ele está presente aí, a gente viu, tanto nos organismos eucariontes como nos organismos procariontes. E em vírus, né, alguns vírus vão ter a carga genética somente constituída de RNA, ao invés de DNA, né? É o caso do corona aí, né? Na verdade, o nome do vírus, né? Coronavírus, né? Não sei se você sabe, mas é o SARS-CoV-2, né? Que causa a doença coronavírus aí, né? Tão falada no momento, beleza? Mas enfim,
Então, a fita de RNA, ela é uma fita simples, né? Ela não é uma fita dupla igual ao DNA, e tem uma outra diferença. Lembra que aqui, nessa sequência de nucleotídeos, nessa sequência de bases nitrogenadas, eu não tenho a presença de timina. No caso, a timina, como é ausente, eu vou ter a uracila nesse lugar, né? E aí a ligação química aqui, ao invés de adenosina com timina, né, vai ser adenosina com uracila. Citosina e guanina continuam se ligando de forma igual, idêntica. Agora, para a gente entender o processo que vai vir, a gente precisa saber que existem três tipos, né, de RNA. O RNA mensageiro, né, o RNA-M, o RNA-T, que é o RNA transportador, e o RNA-R, que é o RNA ribossômico. Eu sempre costumo fazer aqui uma associação, uma alegoria como uma fábrica. Imagina que eu tenho, né, acabou a Páscoa, agora eu tenho uma fábrica de chocolate, beleza? Essa fábrica de chocolate ela só vai para frente porque eu, né, como dono dessa fábrica de chocolate, eu tenho uma receita incrível de fabricação de chocolate. Tranquilo? Esse é o meu segredo, né, a minha fábrica de chocolate. Para eu ter um chocolate muito bom. Então eu sou o núcleo, né, eu sou o centro de controle, de comando dessa minha fábrica, beleza? Eu sou o DNA dessa minha fábrica. Minha filha está aí berrando, né? O que acontece? Eu daí da fábrica, né, quando ela era pequenininha, eu criava as coisas e tudo mais. Agora, quando é uma fábrica grande, eu não crio mais nada. Então, se eu quiser criar esse chocolate maravilhoso, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar uma pessoa de confiança, vou chamar aí o meu gerente, né, a pessoa abaixo de mim, eu vou falar, ó, eu quero produzir tal chocolate, né? Vamos imaginar aqui que a célula, né, o núcleo, o controle da célula pedindo para ser fabricada uma proteína. É a mesma coisa. E aí é que vai entrar o RNA mensageiro, porque o RNA mensageiro seria esse meu gerente, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma cópia da minha receita. Ele vai carregar a receita primordial de como fabricar esse chocolate. Então é esse RNA mensageiro que vai se ligar lá no meu DNA, vai ler a informação de como fabricar uma proteína e vai carregar essa informação. Beleza? Vai carregar essa informação até onde? Até a fábrica, né? Nesse caso, até a cozinha da minha fábrica, que é o local que vai ser produzido o chocolate. E onde que é a cozinha, onde que é a fábrica da nossa célula? Ribossomo. E é aí que entra o RNA ribossômico, né? O RNA-R. O que ele faz? Esse RNA ele constitui aí o ribossomo, né? O local que vai acontecer a síntese das proteínas. Então, olha só, eu tenho a minha receita, o RNA mensageiro, que copiou lá do núcleo. Eu tenho a fábrica, o local onde vai produzir essa proteína. O que está faltando? Está faltando a matéria-prima. Eu tenho a receita, eu tenho a cozinha. Falta a matéria-prima de fabricar tudo isso. E aí que entra o RNA-T, né, o RNA transportador, que tem esse formato aqui, né, chamado formato de trevo, mas ele é muito importante, porque é ele que é o responsável em ficar aí pela célula procurando aminoácidos que você consome, que você digere, né, que fica disponível dentro da célula. É esse RNA que vai captar esses aminoácidos. Não é qualquer aminoácido. Cada RNA transportador consegue captar um tipo, né, ou alguns tipos de aminoácidos. Então, ele tem uma área receptora de aminoácido, aqui onde vai grudar o aminoácido, e tem áreas que é onde ele vai se aderir lá dentro da minha fábrica, na constituição aí e na síntese proteica, que é uma outra aula que a gente vai falar. Então, olha só, o RNA transportador é que vai carregar os aminoácidos, vai carregar a matéria-prima de fabricação da minha proteína. No caso da minha fábrica, né, é ele que vai carregar os ingredientes para fabricação de chocolate, beleza? E aí, olha só, então, como que acontece? Então, existe um processo dentro da célula de fabricação dessas proteínas, né, de fabricação dessas características, chamado aí de transcrição. Né? Essa etapa da transcrição é o momento em que eu vou copiar a informação do meu DNA e vou levar isso aí depois lá para o meu ribossomo para produzir a proteína. Então, olha aqui, existe a formação, então, né?
da fita de RNA, o RNA mensageiro, a partir da fita de DNA. Isso só é possível por conta dessa enzima gigantesca aqui, ó, chamada de RNA polimerase. É ela que vai pegar o meu DNA, vai lá na parte que precisa ser copiado, vai abrir e aí vai produzir o RNA, vai copiar a informação de fabricação de proteína, né, de uma sequência X, e depois ele fecha, tá bom? E o local, né, lembrando que meu DNA ele tem 2 filamentos, né, 2 fitas, o local de onde eu copio essas informações é chamado de filamento ativo, tá bom? E aí eu preparei aqui, não é meu, né, mas eu preparei aqui um, um GIFzinho para tentar entender esse processo acontecendo dentro da célula, tá? E tá aqui, ó. Então, essa aqui é a minha RNA polimerase, né, minha proteína. Então, ela chega aqui ó, dentro do meu DNA, ela abre meu DNA e ela começa a fabricar essa fita verde aqui, ó, de RNA mensageiro, beleza? Então, ela vai lá, ela vem, ela abre meu DNA, copia a informação, né, o local de síntese e fabrica a receita. O que vai acontecer com essa receita? Ela vai sair do meu núcleo, isso tudo está acontecendo dentro do núcleo, vai sair do meu núcleo e vai lá para o citoplasma da célula, e do citoplasma vai para o ribossomo. O que vai acontecer no ribossomo? Próxima aula desse assunto a gente vai saber. Beleza? Espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido. Se gostou, cara, deixa aquele seu like. Não esquece de se inscrever no canal e, se possível, compartilhe esse vídeo para que ele ganhe bastante visualizações. Tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até mais. E fui. Adiós. Hasta la vista.